Olá, alunos do canal Pedro Sami. Então, agora numa playlist nova estreada aqui no canal, aproveitando que eu vou estar fazendo essa videocorreção para um aluno meu, vou estar trabalhando aí um pouco de algumas questões de física relacionadas a vetores e também relacionadas a movimento circular uniforme, chamou, o nosso famoso aí MCU, tá bom? Então, sem mais delongas, eu vou estar projetando a lista e vou estar trabalhando ela com vocês a partir de agora. Bom, gente, a nossa primeira questão aí, ela diz o seguinte, acompanha aí comigo o raciocínio. Um caminhoneiro efetuou duas entregas de mercadorias e, para isso, seguiu o itinerário indicado pelos vetores deslocamento e ilustrados na figura. Para a primeira entrega, ele deslocou 10 quilômetros e, para a segunda entrega, ele percorreu uma distância de 6 quilômetros. Ao final da segunda entrega, a distância aproximada que o caminhoneiro se encontra em relação ao seu ponto de partida é. Bom, gente, nessa questão aí, nós temos uma questão sobre vetores, né? E se nós temos uma questão sobre vetores, ele quer saber qual é a distância, certo? Entre o ponto de partida e a distância onde o caminhoneiro se encontra. Então, o caminhoneiro, ele iniciou sua trajetória aqui, então aqui vai ser a nossa partida, se deslocou verticalmente para baixo 10 quilômetros, depois para a esquerda 6 quilômetros. Então, a distância entre o caminhoneiro e onde ele está, é essa distância aqui, é a soma desses dois vetores, correto? Bom, essa distância resultante aqui, que é o que ele quer saber, que é o D, o Dzão aqui que eu vou botar, ele vai formar um triângulo retângulo aí, como a gente está vendo, onde eu tenho um ângulo reto aqui. Aqui eu vou ter o lado oposto ao ângulo reto, que nós conhecemos bem como hipotenusa, e nós temos os catetos, certo? Que seria esse aqui, que vale 10, e esse aqui que vale 6. Então a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras aí, né? Para achar essa distância. Então quer dizer que D, vetor distância resultante, ao quadrado vai ser igual a D1 ao quadrado mais D2 ao quadrado. Então, quer dizer que o meu Dzão ao quadrado vai ser igual ao meu D1, que é igual a 10 ao quadrado, mais o meu D2, que é igual a 6 também ao quadrado. Então, quer dizer que o vetor Dzão ao quadrado vai ser igual a 100 mais 36. Então, quer dizer que o meu Dzão ao quadrado vai ser igual a 136. Então, quer dizer que o meu Dzão vai ser igual a raiz de 136. E se você colocar na calculadora aí, né, não é uma raiz exata, então nós vamos fazer algo que é aproximado. Raiz de 136 vai ser igual a 11,66. 11,66 aí. Bom, se eu aproximar ainda mais, porque ele quer a distância aproximada, esse 11,66 pode virar 12. Então, meu Dzão vai ser igual a 12 quilômetros. Essa é a distância entre a partida até onde o caminhoneiro ficou, certo? Que aqui é onde ele está, que é o final. Então, o gabarito aí seria a nossa letra D de dado, ok? Bom, vamos para a nossa próxima questão aí, que é a questão de número 2. E a questão 2 diz o seguinte: numa pesquisa dos Correios, cronometrou-se o tempo gasto para que um carteiro se deslocasse entre os pontos A e B de um certo bairro de uma cidade, conforme o diagrama.
Bom, então o que que a gente percebe aí notando esse diagrama, né? A gente percebe que cada quarteirão aí é 20 metros, certo? Ou seja, os quarteirões são quadrados aí, né? Ou seja, os lados têm a mesma medida. Então, se ele pegou e se deslocou desse ponto aqui, ó, se ele se deslocou esse primeiro quarteirão em linha reta, quer dizer que aqui ele se deslocou 20 metros. Aqui também ele se deslocou mais 20 metros. Aqui também mais 20 metros. Aqui mais 20 metros e aqui mais 20 metros, certo? Sabendo que cada quarteirão é quadrado e apresenta 20 metros de lado, assinale a alternativa que apresenta aproximadamente o módulo da velocidade vetorial média do carteiro, sendo que o tempo medido de A até B foi de 1 minuto. Bom, o que que a gente vai ter que fazer aí? Nesse caso, o que nós vamos ter que fazer é o seguinte: nós vamos ter que achar a distância, certo? E aí a distância aí, certo? O meu delta S vai ser igual a 20 vezes 5, porque ele pegou e fez esse trajeto de deslocamento 5 vezes aí. Então, quer dizer que o meu delta S vai ser igual a 100 metros. Bom, achado o meu delta S 100 metros, o que que eu vou pegar e o que que eu vou fazer agora? A velocidade, nós sabemos que é igual a delta S sobre delta T. Então, a velocidade vai ser igual ao meu delta S, que vai ser 100, dividido pelo meu delta T. Como ele quer em metros por segundo, como a gente está percebendo aqui, eu vou precisar transformar esse tempo de 1 minuto para segundo. Então, aqui o meu delta T, fazendo a conversão, vai ser 1 minuto vezes 60. Então, aqui o meu delta T vai ser igual a 60 segundos. Então, você vem aqui e divide por 60. Então, quer dizer que a minha velocidade vai ser igual a aproximadamente 1,6 metros por segundo. 1,6 metros por segundo, o nosso gabarito aí é a letra C de casa, ok? Vamos para a próxima questão, que é a questão de número 3, que diz o seguinte: considere as seguintes proposições sobre grandezas físicas escalares e vetoriais. 1. A caracterização completa de uma grandeza escalar requer tão somente um número seguido de uma unidade de medida. Está correto até aí. Grandezas escalares não dependem de orientação, ou seja, não dependem de direção nem de sentido. Exemplos dessas grandezas são peso e massa. Aqui está errado, tá? O peso não é uma grandeza escalar, é uma grandeza vetorial, tá? O peso nós sabemos que é uma força que atrai, na verdade, o peso nós sabemos que é massa vezes gravidade, né? E a gravidade é uma força que atrai os objetos para o centro da Terra, né? Ela que dá origem ao peso aí. Então, a gente percebe que o peso não é uma grandeza escalar, e sim vetorial, por consequência, isso daqui vai estar o quê? Falso. Módulo, direção e sentido de uma grandeza caracterizam-na como vetor. Isso é verdadeiro, tá? Um vetor é algo que tem que ter módulo, ou seja, é algo que tem que ter um valor numérico, e direção e sentido é horizontal, vertical, esquerda ou direita, tá bom? Então tá correto aí a parte da direção é a orientação. Então todo vetor tem que ter um valor numérico e uma orientação. Os exemplos de grandezas vetoriais são força, peso e velocidade. Bom, tá correto, força é uma grandeza vetorial, depende de onde eu estou puxando, né? Então,
ou a qual força que eu estou aplicando em algum objeto, né, para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo, levantando. O peso nós já vimos também, e a velocidade também é uma grandeza vetorial, porque eu posso ir para frente ou posso dar uma marcha ré, né? Então eu tenho que indicar aí o sentido. Então está correta também a terceira. E a quarta, a única grandeza física que é escalar e vetorial ao mesmo tempo é a temperatura. Falso, tá? Temperatura, ela vai medir o grau de agitação das partículas de um sistema e ela não depende de orientação. Ela só pode sim ter valores positivos e negativos, tá? Então apenas 2 e 3 estão corretas. Se apenas 2 e 3 estão corretas, é a nossa letra A. Vamos para a nossa próxima questão, a questão de número 4, que diz o seguinte: um jogador de golfe necessita de 4 tacadas para colocar a bola no buraco. Os 4 deslocamentos estão representados na figura abaixo, sendo D1 15 metros, D2 6 metros, D3 3 metros e D4 1 metro. Qual a distância em metros da posição inicial do buraco e da posição inicial ao buraco em linha reta? Então, ele quer saber a distância da posição inicial ao buraco em linha reta. Então, da posição inicial, aqui eu estou no início, as tacadas são numeradas aí, até o buraco. Ele quer saber essa distância aqui, correto? Então, essa distância aqui eu vou chamar de desão. Bom, nesse caso aqui, a gente não pode fazer igual à primeira questão, né? Porque eu não tenho apenas dois vetores e eu não tenho a formação de um triângulo retângulo direto aí. Mas eu posso pegar e projetar um triângulo retângulo aí. Se eu pegar e fazer um tracejado aqui, ó, eu vou formar um triângulo retângulo, onde aqui eu vou ter um ângulo reto, e novamente eu vou ter o meu desão como a hipotenusa, e aqui eu vou ter este cateto e este cateto. Bom, quais são as medidas aí? Ele falou que as medidas são 15, 6, 3 e 1. Então, todo esse D1 aqui, ó, todo esse vetor D1 aqui, mede 15 centímetros, certo? Bom, se todo esse vetor D1 mede 15 centímetros, eu vou botar até de outra cor para ficar mais didático. Se tudo aqui mede 15, tá? O D2, tudo aqui mede 6 metros. O meu D3, tudo aqui mede 3 metros. E o meu D4 aqui é 1 metro. O que que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar que esse lado, como está paralelo a esse, então tudo isso mediria 6. Então, se aqui já é 1, o que falta para isso aqui ficar igual a esse que é 6 é aqui medir o quê? 5. Então, esse cateto aqui vai medir 5. Bom, aqui tudo isso mede 15 e esse lado está paralelo a este também. Então, se aqui mede 15 e daqui até aqui mede 3, esse cateto aqui vai estar medindo o quê? Exatamente, 12 metros. Agora, Pitágoras. Vetor distância ao quadrado vai ser igual a cateto 1, que vai ser 12 ao quadrado, mais o segundo cateto, que é 5 ao quadrado. Vetor distância, 12 ao quadrado, 144. 5 ao quadrado vai dar 25. Vetor distância ao quadrado, 144 mais 25, 169. Vetor distância vai ser igual a raiz de 169.
vetor distância vai ser igual a 13. 13 metros, ok? E todos os deslocamentos aí vetoriais estão em metros. Então, a nossa letra correta é a letra C. Próxima questão, questão de número 5, diz o seguinte: os ponteiros de hora e minuto de um relógio suíço têm, respectivamente, 1 centímetro e 2 centímetros. Supondo que cada ponteiro do relógio é um vetor que sai do centro do relógio e aponta na direção dos números na extremidade do relógio, determine o vetor resultante da soma dos dois vetores correspondentes aos ponteiros de hora e minuto, quando o relógio marca 6 horas. Então, olha só. Então, aqui a gente vai construir um relógio, correto? Vou tentar aqui fazer um relógio, um círculo. Para mim é sempre um desafio desenhar aqui nesse programa. Aqui nós sabemos que é 12, aqui 3, aqui 6, aqui 9, tá? Bom, o que acontece aí? Ele disse que quer saber qual o vetor resultante quando marca 6 horas. Então, quando eu tenho um relógio marcando 6 horas, o ponteiro menor, que é o das horas, tá? Ele vai pegar e vai indicar para o 6 aqui. O ponteiro maior, que é o dos minutos, ele vai pegar e vai indicar aqui para o 12. Bom, então, o que que eu tenho aí? Eu tenho um caso de soma vetorial, onde eu tenho um ângulo entre esses ponteiros, e esse ângulo é de 180 graus. Quando eu tenho um ângulo de 180 graus assim, entre dois vetores, eu vou ter que subtrair um do outro, né? A gente pensa que um está para baixo, outro está para cima, é só fazer a subtração. Exatamente, quando eles estão em direções quando eles estão na mesma direção, em sentidos opostos, a gente faz o vetor resultante com a soma. Então, aqui o resultante vai ser igual a 2, que é o ponteiro, certo? Das horas, menos 1, 2, que é o ponteiro dos minutos, desculpa, menos 1, que é o ponteiro das horas. Então, aqui o resultante vai ser igual a 1 centímetro. E esse 1 centímetro vai estar para onde? Para baixo, tá? Porque aqui, na verdade, ele vai estar marcando para o 12, porque o maior valor é o ponteiro dos minutos, que vai estar marcando por 12. Então, a resposta correta aqui, o vetor vai ter módulo de 1 centímetro e aponta na direção do número 12, letra C de casa. Vamos para a próxima questão. Questão de número 6 diz o seguinte aí: um corpo sofre a ação de dois vetores de intensidade 9 e 15U, respectivamente, que estão dispostos a formar um ângulo de 120 graus. A intensidade do vetor resultante, neste caso, eu não tenho, certo? Uma soma vetorial com um ângulo de 90 graus, que a gente aplicaria o teorema de Pitágoras, né, da hipotenusa. Aqui nós temos a soma vetorial com um ângulo de 120 graus. E aí existe uma fórmula para essa soma vetorial, esse vetor resultante aí, tá? Que seria o seguinte: o vetor resultante ao quadrado seria o meu vetor 1, que aqui eu vou chamar de F1 ao quadrado, mais F2 ao quadrado, mais 2 vezes F1 vezes F2 vezes o cosseno de θ, que é o ângulo aí, que seria 120 graus, tá bom? Então, deixa eu botar θ aqui para ficar a fórmula genérica, depois eu vou colocar os valores, tá?
Ele não discriminou na figura quem é a força um e a força 2, mas isso não nos interessa, tá? Não vai fazer diferença na fórmula saber quem é um e 2, então, de maneira que, é, por ordem, eu vou colocar essa sendo F1 igual a 9U e F2 sendo igual a 15U. Então, vamos lá. Resultante ao quadrado, vetor resultante ao quadrado vai ser igual a minha F1 aqui eu botei 9 ao quadrado, o F2 vai ser 15 ao quadrado, mais 2 vezes 9 vezes 15 vezes o cosseno de 120 graus, o cosseno do ângulo entre os vetores. Então, aqui, a minha resultante ao quadrado vai ser igual a 9 ao quadrado, que é 81, mais 15 ao quadrado, que vai dar 175, se eu não me engano. Desculpa, 225, eu fiz rapidinho aqui. 225, mais 2 vezes 9, que dá 18. 18 vezes 15, que vai dar 270. Vezes o cosseno de 120, que é menos 0,5. Menos 0,5. Então, quer dizer que o meu R ao quadrado vai ser igual a 80 mais 225 vai dar 306. E 270 vezes meio é a metade disso, que vai dar 135. Só que vai ser aqui, ó, negativo, correto? Por que negativo? Porque aqui ele está menos. Então, menos com mais, menos. Então, o meu resultante ao quadrado vai ser igual a 306 menos 135, que vai dar aí 171. Nesse caso, eu vou ter que fazer o quê? O meu R, o resultante, ao quadrado, a raiz de 171. Não tem essa alternativa ali. Então, você tem que tentar pegar e decompor o 171. Então, 171 dá para dividir por 3, tá? Que vai dar aqui 57. 57 também vai dar para dividir por 3, que vai dar 19. E o 19 é um número primo, ele só é divisível por ele mesmo, que vai dar 1. Então, aqui ficou 3 ao quadrado vezes 19. Então, quer dizer que aqui o meu R, o meu resultante, ficaria raiz de 3 ao quadrado. Só tentar botar menorzinho aqui. Raiz de 3 ao quadrado vezes 19. E agora? Agora, a gente vindo aqui para baixo, tudo que é ao quadrado eu consigo extrair dessa raiz. Então, quer dizer que o meu R vai ser igual a 3 raiz de 19. Então, gabarito é a nossa letra B de bola. Ok? Vamos para a nossa próxima questão, que é a questão de número 7, tá? Acabamos a parte de vetores, agora a gente vai entrar num outro momento da aula, que vai ser de MC1, Movimento Circular Uniforme, que diz o seguinte, a questão 7. Uma modalidade do aeromodelismo, o voo circular controlado, não utiliza rádio controle. O comando do avião é feito por cabos que saem da ponta da asa e vão até a manete na mão do piloto, executando um movimento circular uniforme de raio igual 20 metros, de raio 20 metros.
um aeromodelo atinge uma velocidade igual a 180 quilômetros por hora. Sobre a aceleração do movimento, é correto afirmar que, então, ele quer a aceleração centrípeta aí, já que o movimento é circular uniforme. Bom, o que que a gente tem que lembrar? A gente tem uma fórmula para aceleração, certo? Que a aceleração centrípeta é igual a v ao quadrado sobre r. Bom, o que acontece é que essa velocidade aqui, ela tem uma unidade correta para se estar. Essa velocidade, ela precisa estar em metros por segundo. A setinha não está indo. Metros por segundo. E o meu raio aqui, ele precisa ser dado em metro. E a minha aceleração centrípeta, ela vai ter que ser dada em metros por segundo ao quadrado, como está aí nas alternativas, tá? Então, o que que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que converter essa velocidade que está em quilômetro por hora para metro por segundo. Então, o que que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que pegar isso daqui e dividir por 3,6. Quando eu dividir isso por 3,6, a minha velocidade vai estar saindo de 180 para 50, se eu não me engano. Isso. 50 metros por segundo. Uma vez que a velocidade está na unidade correta e o raio também, agora é só a gente substituir os valores na fórmula, tá? Então, quer dizer aqui que a minha aceleração centrípeta vai ser igual a 50 ao quadrado dividido pelo R, que é quanto? 20. Então, quer dizer que a minha aceleração centrípeta vai ser igual a 50 ao quadrado, que vai dar 2.500 dividido por 20. Então, aqui nós podemos cancelar os zeros, e aí vai dar 250 dividido por 2. Então, quer dizer que a minha aceleração centrípeta vai ser igual a 125 metros por segundo ao quadrado. 125 metros por segundo ao quadrado é a nossa letra E, ok? Bom, vamos agora para a nossa próxima questão aí, que é a questão de número 8, certo? Que diz o seguinte, a questão 8 aí. Creio que eu estou fazendo tudo na ordem, não pulei nenhuma, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso aí. Vamos lá. Uma roda efetua 8 voltas em 25 segundos. Sabendo que o raio da roda é de 0,5 metros e utilizando π igual a 3, determine a velocidade linear da roda em metros por segundo. Bom, então ele deu algumas coisas para a gente aí, né? Ele deu o nosso raio, que é 0,5. Ele deu o nosso π, que pediu para considerar 3 e não 3,14, e ele quer a velocidade linear. Então, a gente tem que lembrar que a velocidade linear no movimento circular uniforme é igual a 2π vezes r vezes o f. Esse f aqui é a frequência, certo? E aí, como é que eu vou pegar e vou achar essa frequência? A gente tem que lembrar que a frequência é igual ao número de voltas, já que é um movimento circular, sobre o meu delta t. Essa frequência ela vai ter que estar na unidade Hertz. O número de voltas depende aí, né? Não tem uma unidade específica, uma volta é uma volta, e o tempo aqui vai ter que ser em segundo, tá? Então, aqui, substituindo na fórmula, a frequência, deixa eu botar aqui do lado por causa do nosso espaço,
A frequência vai ser igual ao número de voltas, que é 8, dividido por 25. Já está tudo na unidade certinha. Então, a frequência vai ser igual a 8 dividido por 25, vai ser igual a 0,32. 0,32 Hz. Ok? Então, agora que eu tenho minha frequência, que é o que faltava, é só jogar na velocidade. Velocidade vai ser igual a 2 vezes 3. O raio já está na unidade correta, que tem que ser metro, 0,5. E a frequência aqui, 0,32. Então, a minha velocidade vai ser igual a 2 vezes 3 vezes 0,5 vezes 0,32. Isso aqui está dando 0,96 metros por segundo. 0,96 metros por segundo, nosso gabarito é a letra A. Vamos para a nossa próxima questão, questão número 9, que diz o seguinte: a prática esportiva de pular corda vem conquistando muitos adeptos e se tornando uma modalidade de competição. Numa prova de velocidade, um atleta consegue dar 105 saltos em 30 segundos. Qual a frequência? Tá? O que acontece aqui é o seguinte, gente. Nesse caso, a gente precisa lembrar que quando o atleta ele vai pular uma corda, a corda vai dar um giro de 360 graus em relação ao pé dele e depois ele vai ter que pular para ela dar mais um giro. Então, o número de saltos dele é igual ao número de rotações, tá? Que essa corda dá, né? Isso está bem claro para gente. Então, se aqui ele só quer a frequência, a gente vai ter que lembrar da fórmula que a gente acabou de ver aqui em cima. Então, nós vimos que a frequência é igual ao número de voltas por ΔT. Então, a gente bota aqui, ó, frequência, número de voltas por ΔT. Então, a frequência vai ser igual a qual o número de voltas? 105, porque foram 105 saltos. E o ΔT já em segundos, ó que maravilha, 30. Então, a minha frequência vai ser igual a 105 dividido por 30, que vai dar aqui 3,5 Hz. Então, o nosso gabarito vai ser a nossa letra C de casa. Vamos para a nossa próxima questão, que é a questão de número 10. Questão 10 fala o seguinte: um veículo de passeio movimenta-se em linha reta a uma velocidade de 36 quilômetros por hora. Então, aqui eu tenho V igual a 36 quilômetros por hora. Considerando que não haja deslizamento entre o pneu e a pista e que o diâmetro do pneu, então ele não deu aqui o raio, ele deu o diâmetro, tem que tomar cuidado com isso, tá? O diâmetro aqui é de 50 centímetros. A velocidade angular da roda em radiano por segundo é d, então o que ele quer é o W. Bom, aqui a gente tem que pensar numa coisa, tá? A primeira coisa que a gente tem que pensar aqui é o seguinte: a gente tem como pegar e lembrar da fórmula de velocidade linear no movimento circular, tá? E a gente tem como também pegar e lembrar da fórmula de velocidade angular. E sempre que eu estou relacionando a velocidade angular e linear no movimento circular, o raio é o fator de conversão de uma para outra, tá? Então, nós vamos perceber que a velocidade linear é igual à velocidade angular, certo? Vezes, perdoem, calma aí, a gente vai perceber uma coisa. Deixa eu só mudar aqui de, de
Voltando aqui, me perdoe essa pausa. Então, quer dizer que a velocidade linear vai ser igual à velocidade angular vezes o raio, ok? Então, o que que acontece? Se eu tenho a velocidade linear, correto? E eu quero saber a velocidade angular, eu só preciso pegar e descobrir o raio. Só que a gente tem que lembrar que as unidades das velocidades nessa fórmula, elas devem estar em, no caso da velocidade aqui, linear, metros por segundo. Na angular, ela vai estar em radiano por segundo, e o raio aqui precisa estar em metro. Então, a gente vai ter que fazer algumas conversões. A primeira coisa aqui é a gente trabalhar em cima desse diâmetro, né? Então, aqui a gente tem que descobrir primeiro o diâmetro. Então, o raio vai ser igual ao diâmetro dividido por 2. Então, o raio vai ser igual a 0,50, perdoem, dividido por 2. Então, quer dizer que meu raio aqui vai ser igual a 25 cm. Só que aqui eu vou pegar esse raio, que é 25 cm, e vou dividir por 100, para eu achar N metros. Então, vai dar 0,25 metros. Então, o que que eu vou pegar e vou fazer aqui? Agora que eu tenho o raio na unidade correta, certo? E eu achei o raio e ele está na unidade correta, eu tenho que trabalhar em cima da velocidade, que está em quilômetro por hora. Então, eu preciso passar ela para metro por segundo. Então, como que vai ser a conversão aqui dessa unidade, né, da velocidade? Eu vou ter que pegar aqui a minha velocidade, que é 36 km por hora, e vou ter que dividir por 3,6. Então, aqui a minha velocidade vai ser igual a 10 metros por segundo. Agora que eu tenho raio e velocidades na unidade correta, o que que eu vou fazer? Vou substituir na fórmula. Então, aqui a minha velocidade linear é 10, a angular é o que eu quero descobrir, e o meu raio é 0,25. Então, quer dizer que a minha velocidade angular vai ser igual a 10 dividido por 0,25. Então, quer dizer que a minha velocidade angular vai ser igual a 10 dividido por 0,25 vai ser igual a 40 radianos por segundo. 40 radianos por segundo é a nossa letra C de casa, ok? Vamos para a nossa penúltima questão aí, a questão de número 11, que diz o seguinte: um automóvel viaja em uma estrada horizontal com velocidade constante e sem atrito. Cada pneu desse veículo tem um raio de 0,3 metros e gira com uma frequência de 900 rotações por minuto. Então, a gente já consegue anotar aqui algumas grandezas, né? O raio é igual a 0,3 metros e a gente tem a frequência aí de 900 RPM, rotações por minuto, tá? E ele falou para adotar o meu pi aí sendo 3,1. Ele quer a velocidade desse automóvel em metro por segundo, ou seja, ele quer a velocidade linear. Se ele quer a velocidade linear, então nós sabemos que V é igual a 2πr vezes o F, que é a frequência. Só que aqui a gente também tem, né, unidades corretas, né? A velocidade ela precisa estar em metros por segundo, o R ele precisa estar em metros e a frequência ela precisa estar em hertz, ou também chamado de rotação por segundo. E a minha frequência está em rotação por minuto. Então, vou ter que trabalhar em cima dessa frequência. Então, vou pegar essa frequência, que é 900 RPM, e vou dividir ela por 60. Quando eu divido ela por 60, eu passo ela de rotação por minuto para rotação por segundo, ou hertz.
Então, essa minha frequência aí vai ser igual a 15 Hz. Agora que eu tenho a frequência na unidade correta, é só substituir. Então, a minha velocidade vai ser igual a 2 vezes 3,1. O meu raio já está na unidade correta, 0,3. E a minha frequência agora também na unidade correta, 15. Então, quer dizer que o meu V vai ser igual a 2 vezes 3,1 vezes 0,3 vezes 15. Então, o meu V está dando aí 27,9, tá? Como ele quer aproximadamente, correto? Então, nós podemos pegar e aproximar o meu V aí para 28 metros por segundo. Aproximando aí 28 metros por segundo é a letra B de bola. E agora a nossa última questão, que é a questão de número 12, que fala o seguinte: as rodas de uma bicicleta possuem raio igual a 0,5 metros e giram com velocidade angular igual a 5 radianos por segundo. Qual a distância, ou seja, o delta D percorrida em metros por uma bicicleta em um intervalo de tempo delta t igual a 10 segundos. Se ele quer o delta d, a gente precisa descobrir a velocidade linear, porque na velocidade linear, v é igual a delta d ou delta s, tá? Sobre delta t. Bom, para descobrir a velocidade linear, a gente pode lembrar daquela fórmula. Velocidade linear é igual a angular vezes o raio. Então, a velocidade linear, que é o que eu quero descobrir, a angular vai ser 5, o raio é 0,5. Então, a velocidade linear vai ser igual a 2,5 metros por segundo. Ótimo. Agora, o que que a gente vai fazer? Agora, a gente vai substituir aqui a minha velocidade linear, que é 2,5. O meu delta D é o que eu quero descobrir. E o meu delta T é igual a 10. Então, aqui a gente vai multiplicar cruzado e acharmos o nosso delta D. Então, o delta D vai ser igual a 25 metros. 25 metros é a nossa letra C de casa. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Não é uma videoaula onde eu vou estar introduzindo o movimento circular teoria, é uma videoaula de exercícios, ou seja, para quem já tem um conhecimento prévio do assunto, tá? Mas espero que vocês tenham gostado. Curta aí, comentem se você gostou, né? Eu estar explorando essa outra vertente minha, que é a física, aqui no canal Pedro Sami, que era exclusivo para química. Mas a cada dia eu tenho estudado mais física e gostado também de ensinar essa matéria, gente. Bom, forte abraço a todos. Até o nosso próximo encontro. E é isso aí. Tchau, tchau, gente. Valeu.